Querido amigo, no programa de hoje nós vamos estudar os capítulos 22 e 23 do livro do Êxodo. Neles vemos a sequência das leis de Deus, das leis que Deus foi dando a Moisés lá no Sinai, legislação social que serviria para orientar Israel na sua nova vida como uma nação autônoma, uma nação que deveria gerir a sua própria vida. Temos aqui então, querido amigo, a lei de Deus que é básica para toda a humanidade, na verdade. Existem aqueles que lançam dúvidas sobre o que é certo e o que é errado. Muitos perguntam, quais são as bases para as nossas conclusões dogmáticas? E a resposta só pode ser uma, as bases estão na palavra de Deus. É uma coisa interessante, querido amigo, que a palavra de Deus, que esses mandamentos dados ao povo de Israel tenham fornecido o padrão que tem produzido a medida da lei e da justiça do mundo. A lei de Deus é básica para toda a humanidade. A lei de Deus trata de assuntos que podem ser aplicados em todos os tempos. Os seus princípios alcançaram todas as gerações, adaptam-se a todas as necessidades em todos os tempos. A maioria das leis humanas foi baseada nos princípios da palavra de Deus. Por isso devemos dar graças a Deus, porque a sua palavra nos orienta e nos dá segurança de como devemos agir. Daí também a razão de estudarmos todo esse conteúdo. Então, vamos estudá-lo. Hoje, temos agora, no capítulo 22, a primeira parte do capítulo 22, os 15 primeiros versos. Temos leis a respeito dos direitos de propriedade. Nos versículos 1 a 4, encontramos a legislação sobre os furtos, confirmando assim o 8º mandamento, não furtarás. Em primeiro lugar, se estabelece a lei da retribuição. Pressupondo que o ladrão lucrasse com a venda dos animais furtados, ele deveria restaurar 4 ou 5 vezes a mais, ou o dobro, se o produto do roubo ainda estivesse com ele. Em segundo lugar, a legislação previa a morte de um ladrão. Se fosse no período noturno, era justificável e não haveria culpa de sangue. Mas se fosse durante o dia, tal ato submeteria o dono do bem a culpa de sangue pelo parente mais próximo do ladrão morto. Veja que interessante. Mas em terceiro lugar, o ladrão que fosse apanhado deveria fazer a restituição total do bem roubado, e se isso não fosse mais possível, ele seria vendido para pagar o roubo. Você se lembra de uma passagem no Novo Testamento em que essa lei da retribuição foi aplicada? Será que você conseguiu se lembrar? É isso mesmo, isso daí. No episódio de Zaqueu. Ele, sendo judeu, certamente aplicou a si mesmo essa lei. Hoje em dia, nos dias de hoje, não temos mais essa lei que exige uma retribuição quádrupla ou quíntupla. Porém, a lei ia muito mais além. Por que será? Porque ela tinha por objetivo, principalmente, a disciplina, o castigo daqueles que eram desonestos e eram maus. Querido amigo, temos que entender que quanto mais dura for a penalidade da lei, menos incentivo nós teremos de quebrá-la. Você percebe a justiça de Deus nessas determinações? Isso mesmo, o nosso Deus é sábio. Ele é sábio o suficiente para prever e nos orientar sobre todos os detalhes da vida. O texto, nos versos 5 e 6, apresentam leis sobre a desonestidade e o descaso com os bens dos outros. A legislação trata de um caso comum de atritos entre duas culturas, por exemplo, a cultura agrícola e a cultura pastoril. É verdade, era isso que era o meio de vida dos israelitas. Um animal solto em um campo poderia danificá-lo de tal maneira, e assim o dono do animal deveria pagar com o melhor que pudesse o prejuízo então cometido pelo seu animal. Assim também, se fosse colocado fogo nos espinheiros e destruísse as plantações do vizinho, também esse deveria ser recompensado do prejuízo sofrido. Mas por que colocar-se-ia fogo nos espinheiros? Então deixe-me explicar. Utilizavam-se os espinheiros, principalmente pelos pobres, como combustível. É uma referência que nós podemos ver no Salmo 58, 9. Mas também eles eram utilizados como cercas para manter os animais distantes das lavouras. E também eles eram usados como muros para fazer separação entre diversos campos e lavouras, entre propriedades diferentes.
Essas leis, então, visavam ajustar os relacionamentos entre os israelitas à medida que o povo, que tinha sido escravo, agora começava a andar pelas suas próprias pernas, começava a adotar outros padrões de vida, como agricultores e pastores agora já estabelecidos. Ainda no capítulo 22, do versículo 7 a 15, temos agora outras leis sobre os casos de destruição ou roubo de bens entregues ao cuidado de terceiros, enquanto o dono estivesse ausente, talvez numa viagem. Então veja só, se durante a ausência do proprietário, os objetos, as vestes ou o dinheiro, ou até os animais deixados sob a guarda de alguém, esses bens todos fossem roubados ou danificados, ou no caso dos animais, fossem afugentados ou ficassem aleijados ou até morressem, essa pendência deveria ser levada na presença dos juízes para que estabelecesse a culpa ou então a inocência diante de Deus e sob juramento. No versículo 11, a frase "o dono aceitará o juramento" indicava a aceitação da sentença dos juízes, ou então, conforme no versículo 12, a frase "se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono", indicava também o reconhecimento de que o depositário fora negligente. E ainda nos versos 14 e 15, se alguém pedisse emprestado ou alugasse um animal e esse viesse a sofrer um aleijão ou morresse, o que tinha pedido emprestado corria todos os riscos, a menos que o proprietário, depois do prazo, ainda ficasse com o animal. O custo de um aluguel deveria cobrir a possibilidade da perda ou do prejuízo do bem alugado. Querido amigo, perceba então a necessidade das minúcias de todas essas leis, de toda essa legislação, pois um povo acostumado a receber e obedecer ordens, ocupando-se a maior parte do tempo em trabalhar penosamente na fabricação de tijolos ou na construção de cidades celeiros, ou até na construção das pirâmides, ora, esse povo agora livre teria que saber detalhadamente como se relacionar com seu próximo para manter a harmonia e a unidade entre o povo. Afinal, eram todos irmãos. O texto, que ainda trata sobre as questões do furto, nos coloca diante dos versos 16 e 17, que nos mostram como as mulheres eram consideradas naqueles dias. As filhas eram consideradas propriedades do seu pai. E por isso, no tempo do noivado, isto é, na confirmação do casamento, o pai receberia por sua filha um dote ou um presente de casamento. Mas, se um outro homem seduzisse a moça e com ela adulterasse, esse deveria pagar-lhe o dote e tomá-la como esposa. Ou então, se o pai não a quisesse conceder àquele que lhe fizera mal, esse deveria pagar em dinheiro pelo mal cometido. Agora, perceba só que, mesmo que incipiente, é possível perceber-se nessa lei a preocupação com as mulheres, tirando-as daquela condição de um mero objeto sexual e elevando-as a uma condição mais digna já na sociedade judaica. Numa nova seção de leis, nos versos 18 a 27, encontramos diversos imperativos categóricos. É bom alistarmos todos eles para podermos perceber como o cuidado do Senhor alcançava os mais diversos aspectos da vida social do povo. Esses imperativos eram os seguintes: primeiro, contrários à feitiçaria, conforme o versículo 18. Segundo, contrários ao mau uso do sexo, conforme o versículo 19. Terceiro, contrários à idolatria, versículo 20. Em quarto lugar, eram mandamentos contrários aos maus tratos contra os estrangeiros. Por quê? Porque os israelitas também tinham sido estrangeiros na terra do Egito. Versículo 21. Quinto, eram mandamentos contrários aos maus tratos contra as viúvas e os órfãos, pois se eles clamassem a Deus e Deus os ouvisse, a ira de Deus se acenderia e Deus mataria
aqueles que estavam prejudicando a espada, deixando as suas mulheres viúvas e os seus filhos órfãos, conforme os versículos 22 a 24. E a desobediência a esses 5 primeiros imperativos seria punida com a morte, demonstrando a total intolerância divina para com os que não se adequassem à vida da nova sociedade. Porém, mais uma série de imperativos deveria ser também obedecida. Esses imperativos eram contrários, primeiramente, à exploração do pobre, cobrando juros por um empréstimo. Versículo 25. Eram contrários à exploração de qualquer compatriota israelita que oferecesse como penhor a sua própria veste. É interessante, essa veste deveria ser devolvida até o pôr do sol, para que pudesse se abrigar durante a noite aquele que tinha dado a veste como penhor. Não sendo atendido esse pedido, Deus ouviria o seu clamor, porque Deus é um Deus misericordioso, conforme os versículos 26 e 27. Esses imperativos também eram contrários à blasfêmia a Deus, conforme o versículo 28. Eram contrários também a amaldiçoar as autoridades estabelecidas, versículo 28. Eram imperativos contrários à demora em consagrar ao Senhor o melhor, as primícias das colheitas e vinhas. Eram contrários à demora a entregar o primogênito de todo o lar israelitas, e os primogênitos até dos animais. Querido amigo, com esses requisitos, Deus os queria como um povo totalmente consagrado a Ele que era o seu Deus, conforme os versículos 29 a 31 deixam claro. E Deus os queria também misericordiosos e atentos ao clamor dos necessitados, como Ele mesmo tinha sido misericordioso e compassivo para com seu povo. É isso mesmo, querido amigo, veja só. Mesmo na época da lei, sempre foi desejo de Deus que o seu povo se tratasse com amor, que vivessem harmoniosamente, cuidando inclusive dos necessitados. Você já pensou como teríamos um melhor testemunho do Evangelho se esses mesmos princípios, que já estavam estabelecidos desde o Antigo Testamento, fossem praticados realmente por nós, que nos denominamos cristãos? Seria diferente o testemunho. Você concorda comigo? Com certeza. Agora, no capítulo 22, ele termina com o versículo 31, que desautoriza a alimentação com animais dilacerados por feras, porque eles eram considerados imundos. Tais animais deveriam servir de alimentação para os cães e não para os israelitas, que deveriam manter-se consagrados, puros no seu relacionamento com Deus, pois, como reino de sacerdotes, eles não deveriam nunca profanar-se, profanando também o Senhor. Muito bem, querido amigo, agora temos diante de nós os 33 versos do capítulo 23 do Êxodo. Qual é o seu conteúdo? Como é que podemos estudá-lo para aplicá-lo em nossas vidas? Claramente, encontramos 5 divisões nesse texto. Vamos a elas e as possíveis aplicações. Em primeiro lugar, do verso 1 a 9, temos as leis sobre a filantropia na vida diária. A maioria dessas leis se relaciona com 20:16, isso é o 9º mandamento. Primeiro, a advertência contra o falso testemunho e contra torcer o direito, torcer a justiça, nós vemos nos versículos 1 e 2. Em segundo lugar, a advertência contra o favorecimento do pobre às custas do que é correto, só porque ele é pobre, nós vemos essa recomendação no versículo 3. Também havia uma advertência contra o maltrato com os animais desorientados ou desamparados só por pertencerem a alguém que era adversário, conforme os versículos 4 e 5. Havia uma advertência também, em quarto lugar, oposta àquela que aparece no versículo 3. Não deveria haver favorecimento aos ricos e poderosos só porque eles eram ricos e poderosos, conforme o versículo 6. Em quinto lugar, havia uma advertência que reforça o versículo 1 contra a falsa acusação, que poderia levar até o acusado à morte, conforme o versículo 7. Em sexto lugar, havia uma advertência contra a aceitação de suborno, que cega até os mais inteligentes e justos, versículo 8. Sétima advertência, que reforça as palavras do capítulo 22, versículo 21, e proíbe o maltrato aos estrangeiros, pois todos deveriam se lembrar da sua condição de estrangeiros no Egito,
conforme o versículo 9. Querido amigo, veja, mais um grupo de 7 normas agora, 7 leis que se preocupavam com a vida em sociedade. A lição e a aplicação, para mim, são desafiadoras. Você que me ouve agora, como é que você tem tratado o pobre? Aquele que não tem condições de lhe retribuir? Ou então, como é que você tem tratado os poderosos que podem lhe conceder vantagens? De um modo justo ou de um modo parcial? Responda essas 3 questões diante de Deus. Veja que é possível aplicar passagens do Velho Testamento, do Antigo Testamento, às nossas vidas. Na sequência, nós vamos encontrar os versos 10 e 11, na segunda divisão desse capítulo 23. Aqui nós temos as leis sobre o ano de descanso. Com a promessa de que a colheita do 6º ano seria suficiente para sustentá-los até o 8º ano, Deus queria que o 7º ano fosse reservado para o descanso na terra, para que os pobres também pudessem ainda usufruir dos alimentos que porventura ali ainda se encontrassem. Na terceira divisão do texto, nos versículos 12 a 13, nós temos leis relativas ao sábado. Assim como no 4º mandamento, a base para um dia de descanso era totalmente humanitária e o objetivo visava o bem-estar do homem e também da criação, mas sobretudo visava também o trabalhador, o servo que não tinha condições de reivindicar uma folga, o sábado então deveria ser respeitado como uma oportunidade de descanso de uma forma geral. Muito bem, na 4ª divisão do texto, nos versículos 14 a 19, nós temos aqui mais uma lei de cunho religioso, a lei referente às 3 festas. A ordem era clara, conforme o versículo 14, 3 vezes no ano me celebrareis festa. Mas você sabe por quê? É que nessas ocasiões Deus queria que o seu nome fosse lembrado, fosse celebrado e fosse adorado. Deus queria que o povo, em todas essas gerações, por todas as gerações da história de Israel, lembrasse que foi através dele que tinham saído do Egito e conquistado Canaã. Foi pela promessa do Senhor que Israel experimentava esses acontecimentos tão especiais, tão graciosos, tão maravilhosos. Querido amigo, você consegue entender agora por que cultuamos a Deus? Perceba bem, é exatamente por isso, para que com outros irmãos possamos adorar e celebrar o Deus da nossa vida, o Senhor Jesus que nos deu a salvação e o Espírito Santo que nos enche e nos dirige. Sim, amigo, eu espero que você tenha prazer em cultuar e celebrar o nosso bondoso e gracioso e misericordioso Deus, junto com seus irmãos. As 3 festas a serem celebradas eram, em primeiro lugar, conforme o versículo 15, a festa dos pães asmos, isto é, dos pães sem fermento. Era celebrada de 15 a 21 do primeiro mês, do mês de Nissan, por volta de março ou abril, no início da colheita da cevada. Era a sequência da Páscoa, celebrava o êxodo e a saída de Israel do Egito. Segunda festa, conforme o versículo 16, a festa da cega ou da colheita, era chamada também de festa das semanas, porque ela era celebrada 7 semanas depois da festa dos pães asmos, ou ainda era conhecida também como festa das primícias. Era celebrada no 6º dia do 3º mês, normalmente entre os meses de maio e junho, mais ou menos, durante a colheita do trigo e posteriormente comemorava a entrega da lei no Monte Sinai. Nos dias do Novo Testamento, ela foi conhecida como dia de Pentecoste. É exatamente por ser comemorada 50 dias após a festa dos pães asmos. Nessa ocasião, você deve se lembrar, aproximadamente 1400 anos depois, o Espírito Santo desceu sobre o povo de Deus e inaugurou a igreja, conforme lemos lá em Atos 2:1. E, em terceiro lugar, a terceira festa, conforme o versículo 16 ainda, a festa do encerramento da colheita ou a festa dos tabernáculos ou das cabanas, pois ela lembrava a habitação dos israelitas quando saíram do Egito. Era celebrada de 15 a 22 do 7º mês, por volta dos nossos meses de setembro e outubro, já no final do ano, isto é, no final do ano agrícola. Comemorava as peregrinações no deserto depois do êxodo. Essas 3 festas deveriam ser comemoradas por todos os israelitas, obviamente com suas famílias, e até o alimento para essas festas era prescrito e deveria ser obedecido. Finalmente, a 5ª divisão do texto
nos versículos 20 a 33 do capítulo 23, que estamos estudando, mostram as promessas e as orientações para o povo sobre a chegada a Canaã. Nós destacamos aqui 5 tópicos. Vamos a eles. Com isso, estamos também já nos preparando para encerrar o nosso programa. Primeiro, nos versículos 20 a 23, temos a presença do anjo do Senhor, que, segundo o nosso entender, refere-se mais a uma teofania, a manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus, que deveria ser obedecido para que fossem vitoriosos contra os amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus. Havendo obediência, Deus mesmo os destruiria, pois o seu nome estava nesse anjo, e esse nome era Eu Sou. Segunda recomendação, nos versículos 24 a 25, temos uma clara proibição da adoração aos deuses pagãos. A ordem era para destruí-los e só adorarem e servirem a Deus, que os abençoaria com fartura e livramento das enfermidades. Terceira recomendação, versículo 26, temos uma bênção específica sobre as mulheres que seriam férteis, pois conforme o Salmo 127, 3 a 5, os filhos são herança do Senhor e seriam felizes aqueles que enchessem deles a sua aljava. Mais uma orientação, a quarta, nos versículos 27 a 30, temos a promessa da vitória divina sobre os povos que habitavam a Palestina através do terror e dos flagelos climáticos. Essa vitória seria paulatina, enquanto os israelitas iriam se multiplicando e assim habitando todo o território da Palestina. E em quinto lugar, nos versículos 31 e 33, temos o estabelecimento dos limites do território palestino que Deus daria a Israel. Querido amigo, todo esse conteúdo dado por Deus ao seu povo tinha só um propósito: que Israel fosse santo e habitasse na terra da promessa, usufruindo de todas as bênçãos divinas. Sim, o nosso Deus é um Deus abençoador. Chegamos ao final de mais um estudo. Agradecemos a Deus pela sua preciosa palavra, pelas suas orientações, pela iluminação do seu Espírito. Mas agradecemos também a você que tem sido fiel em nos acompanhar nessa jornada através da Bíblia. Que o Senhor te abençoe ricamente. Até o próximo programa.